Olá, aluno do MSE, seja bem-vindo. Essa aqui é mais uma videoaula, professor Gui Brits, mecânica de moto em tempos de pandemia. Beleza, galera? Sejam bem-vindos. Aqui na descrição do nosso vídeo vocês podem contar com uma apostila detalhada, tá? Essa apostila tá muito boa hoje, acompanhem ela. Também aqui na descrição do vídeo vocês vão ter acesso ao questionário participativo, que também se auto-responde. Olha que interessante aí, para a gente interagir melhor. Lembrando que eu também estou disponível aí através dos meios de contato. Comentário aqui no vídeo também é um dos meios, ok? Entre em contato com o seu técnico de referência e veja como a gente agilizar melhor a nossa comunicação, beleza? Sejam bem-vindos então, e hoje a gente vai falar a respeito de como encontrar meios de estar perto do seu cliente. Vamos imaginar como a gente vai fazer com que esse cliente esteja perto da gente nesse momento em que as pessoas estão isoladas. Não é um pouco difícil de imaginar isso? Mas muitas das empresas, como vocês verão nos próximos temas, encontraram esses meios, encontraram a ferramenta certa para atingir esse cliente. E esse cliente está sendo sanado direto da casa dele. Como assim, galera? Os clientes não estão mais circulando na rua como a gente conhecia antes. Antes era o cliente que passava na porta da nossa oficina, da nossa garagem, e agora não. Ele está imobilizado na residência dele. Uma vez que o cliente não está mais lá, está dentro das suas residências, já é de comum acordo, de comum dedução, que ferramentas para captar novos clientes nesse momento vão ser muito mais trabalhosas e muito mais caras, tendo um efeito menos produtivo do que o anterior, antes da nossa pandemia. Tá aí já uma grande questão para a gente discutir nessa aula. Se é mais barato conquistar clientes novos através das ferramentas de marketing, ou se manter e fidelizar esses clientes antigos ainda é o melhor caminho? E a gente já está começando a entrar em vias de concordar que, para esse momento de pandemia, é mais barato sim a gente manter ferramentas que fidelizem o nosso cliente antigo, a fim de que, se conquistar novos, será com outras ferramentas mais caras. Beleza, galera? Estão acompanhando? O cliente, por sua vez, ele quer ser noticiado de notícias boas. O cliente não quer ser importunado. Pô, Guilherme, eu tive uma ideia aí. Por que a gente não entra em contato com esse cliente mandando diariamente notícias de tudo que envolve moto? O cliente, galera, saibam vocês que ele não está interessado no jornal de moto. Ele tem outros meios de acesso para esclarecer as dúvidas dele. Ele não quer ser importunado diariamente com uma notícia forçada dessa, a fim de manter ativo o contato da sua empresa. Mas imagine só que você, mecânico, na sua oficina, que tem acesso às notícias Oficina Brasil, aos sites que noticiam as novas tecnologias que envolvem moto, de repente se depara com uma notícia que diz respeito diretamente à motocicleta daquele seu cliente. Um modelo que entrou em recall, né, para ser substituída alguma peça, ou até mesmo características que acontecem naquela moto, como por exemplo, a gente viu aí a questão de cabeçote na CB300 em determinado ano, que tinha problema de rachar o cabeçote, né? A relação das antigas CBX Estrada, que tinha um problema muito grande de ruído. Ou seja, são notícias pertinentes que o cliente quer sim ser informado, porque diz respeito ao veículo com que ele vai estar em cima, e não com uma notícia de expansão do mundo da tecnologia, do mundo de duas rodas. A gente tem agora uma aplicação real para o cliente para essa notícia, e então ele vai ter intertido. Para que a gente faz todo esse movimento, galera? Para a gente manter esse cliente mais residente a nós. O que é mais residente? Onde ele reside, onde a casa dele é onde ele está mais tempo. Se eu quero manter esse cliente residente a nós, eu quero com que ele se sinta em casa. Eu quero com que ele pense
nesta casa, neste centro de reparação, como o primeiro centro de reparação assim que seja necessário. E para isso, eu vou encontrar esses meios de estar perto do cliente, que a gente já viu aí que não é através das ferramentas de marketing que tem um valor elevado, mas sim fidelizando esses mesmos através de notícias que são pertinentes ao modelo da motocicleta que ele tem. A gente pode então fazer essa proximidade. Beleza, galera? Mais um detalhe desse capítulo que a gente tem que deixar claro, que não é porque a gente tem inúmeros meios de contatos que a gente vai entregar um cartão de visita para o cliente com 6, 7 linhas de contato. Instagram, Facebook, WhatsApp, telefone, endereço para carta, SMS, página nas redes sociais. Não adianta, galera, a gente entregar toda essa gama de contato para o cliente se o cliente não se sentir confiança em usar um desses canais. Então, se para alguns o WhatsApp é uma necessidade do mundo corporativo que foi adotado dentro da empresa dele, para outros a gente tem uma realidade de uma ferramenta de comunicação pessoal interfamiliar. Para cada um e para cada ferramenta de contato, a gente vai ter uma aplicação e um conceito pessoal sobre essa ferramenta. Ou seja, não é despejando todas as gamas de contato em cima do cliente que vai garantir com que ele entre em contato com você, mas é identificando naquele seu cliente, daquela motocicleta X, qual o meio de contato que ele se sente mais confortável para entrar em contato com você. Por quê? Se o objetivo da gente é a comunicação e manter o cliente mais próximo da gente, por que não descobrir qual é o meio de comunicação melhor para cada um dos seus clientes para ter o quê? A visibilidade desse cliente. Para você ser uma figura presente no dia a dia desse cliente, para assim que ele precisar de um serviço de reparo, a primeira pessoa com que ele vai fazer um orçamento, tirar uma dúvida, enviar um vídeo ou fazer uma pesquisa, até mesmo pedir um resgate, aí, um carreto que vai retirar a moto no lugar onde ela está imobilizada, vai ser você. Sim, aquele que é visto, ele mais cedo ou mais tarde vai ser lembrado. E aquele que não é visto, aí está a questão. Beleza, galera? Começamos então a conversar a respeito desse tema interessante para a pandemia, acompanhando na apostila de descrição, questionário, tudo o que diz referência em como encontrar meios de estar perto do seu cliente. Esse foi o nosso primeiro tema e a gente evolui agora para nosso segundo debate, a nossa segunda conversa, que vai ser: lojistas buscam alternativas de vendas. Já imaginaram isso? Lojista buscar alternativas de venda? Eu iniciei essa apostila com a seguinte afirmação. Quem não vai conhecer essa afirmação aqui? Vocês já devem ter ouvido falar, hein? Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Você já deve ter ouvido falar nisso antes, há milhares de anos atrás, inclusive, né? Mas, se essa é uma afirmação bíblica, que já existe há milhares de anos, e ainda assim você já ouviu falar, ela está sendo usada, eu posso garantir para você que a gente está conversando a respeito de uma verdade que se mantém atualizada. Se é uma verdade e se é uma atualizada dentro das nossas vidas, qual é a relação dessa verdade com a oficina de manutenção de moto? Boa questão, professor, boa questão. Como é que se arranca uma oficina do lugar e leva ela até o veículo quebrado ou até o veículo que precisa desse reparo? Como eu vou fazer isso, professor? Ué, se antes a gente tinha um cenário elitizado em que as motocicletas de alto padrão eram atendidas dentro das garagens das mansões, dos apartamentos de alto padrões, já existe esse serviço em que a oficina móvel, o carro oficina, vai até o local fazer a manutenção então dessas motocicletas raras de altas cilindradas ou baixíssima quilometragem in loco, no próprio local,
e volta. Para isso eu preciso fazer uso dos carros de oficina, tá? Dos nossos deliveries, do nosso office home, que são os carros que antes da pandemia atendiam as equipes de competição, aquelas equipes de competição que, através dos seus meios de contato, geralmente deixavam seu aparelho e número com o mecânico, o veículo também equipado com 85% das ferramentas de manutenção, tá? Lembrando que existem ferramentas que é meio difícil de se levar, como uma prensa, por exemplo, de 400 quilos, fica meio difícil num carro suporte, mas talvez no micro-ônibus seria possível, tá ok? Lembrando que isso é uma ferramenta de raro uso, então não há necessidade de tamanho desprendimento de força para uma necessidade de raro uso. Às vezes você levando até o cliente as ferramentas necessárias para com que você consiga retirar essa peça, levar ela para a retífica ou substituir, levar para o cliente a nova peça e conseguir fazer o serviço em lugar ainda, significa que seu serviço foi atendido satisfatoriamente e chegamos então a um objetivo solucionado: se readaptar com esses carros deliveries de reparação. É uma necessidade que os mecânicos de equipe encontraram como oportunidade nessa pandemia e estão crescendo dentro dessa área. E agora essa oportunidade que antes era destinado à elite e às motocicletas especiais atendem a maioria das motocicletas comuns devido a essa questão de pandemia, beleza? O cliente que tem sua motocicleta e precisa trabalhar vai fazer a utilização desse serviço. O cliente que tem a sua motocicleta, coleciona ou tem um zelo muito grande por ela, quer manter ela em funcionamento, ela não quer deixar com que peças se degradam por abandono, não quer deixar com que outras peças possam ser degradadas por um tempo. Ele vai chamar esse mecânico para fazer a higienização, para fazer a revisão da motocicleta dele, para fazer um teste de pilotagem, para esquentar o motor dele e manter o veículo ali salvaguardado dentro da sua garagem. Beleza? Essas foram aí algumas das alternativas que foram encontradas, galera, nesse cenário atual, que é o atendimento delivery, tá ok? Dentro da mecânica. E agora a gente vai para o nosso terceiro tema de conversa. E esse tema é bem interessante e é um tema bem atual para você, jovem, sim, que tem acesso a seu smartphone, seu telefone inteligente, aí seu notebook de mão. Para você é esse assunto: o que são os e-commerces e como eles podem nos ajudar nas oficinas de moto? Vocês já ouviram falar nessa palavra e-commerce? Se não, ela está muito relacionada hoje à nossa tecnologia da informação, ou seja, todas as ferramentas que a informática dispõe para que a gente consiga comercializar algo. Hoje em dia, quase tudo a gente pode dizer, não? Antes era uma tecnologia destinada à elite, quem tinha um computador, e até mesmo a gente tinha muita dificuldade com a tecnologia de informação, a tecnologia da internet, antes que nós tínhamos o modo de escada, né? Que era um modo muito mais lento em relação com o modo de internet hoje tão popular, conhecido como banda larga, né? Em que a gente tem hoje diversas empresas atuando. Naquela época não tinha como se desenvolver grandes aplicativos que exigissem envio e recebimento de dados que uma internet não suportaria. Com a evolução desses dados, dessas transmissões de dados, dessas grandes provedores que aumentaram a capacidade dessa informação, novos aplicativos foram desenvolvidos. E para a mecânica de moto, entrar nessa rede mundial de internet foi ótimo. E por que foi ótimo? Porque ele veio a nos acrescentar. Acrescentar como? Como um meio de oportunidade de duas potências que já existem ali trabalhando, que é as pessoas que já decidiam e faziam suas pesquisas através da internet,
Mas as pessoas que não podem mais sair da sua residência e fazem uso da internet para suprir as necessidades que antes ela fisicamente supriam, a gente tem dois mercados simultaneamente atuando na internet. A gente tem então oportunidades que não existiam antes, ou pelo menos que não tinham tanta potência antes. Agora elas foram multiplicadas com esses dois cenários, quem já utilizava e quem precisou começar a utilizar a internet. Isso tudo leva o mecânico, além de identificar duas oportunidades, de através da internet e do smartphone, dos e-commerces, ele conseguir fazer bons negócios em termos de captação de peças que venham do exterior e até mesmo da informação necessária para a reparação da moto. Se antes a gente tinha aquele mecânico antigo que era o detentor de todo o poder sublime dentro da oficina, agora esse mecânico lendário foi substituído pelos manuais de serviço, que são manuais detalhados escritos pelo fabricante que diz tudo a respeito de todos os componentes da motocicleta, o limite de desgaste desses componentes, quando eles devem ser substituídos e possíveis defeitos, quais são os diagnósticos. Ou seja, a experiência do antigo mecânico foi substituída pela informação que a tecnologia trouxe. Beleza? Olha só como os negócios, os comércios online, seja ele de produto ou informação, vêm a nos agregar dentro da nossa oficina mecânica atual. Tudo que leva o seu cliente aí a conceber aí, a participar de vendas para oficina mecânica, de promoções, informações que levem ele a fazer reparações preventivas, notícias que levem o seu cliente a economizar, são modos de estar mantendo o seu cliente perto do seu contato dia a dia, fidelizando ele. São modos de a oficina de mecânica de moto estar atuando no mercado e-commerce dentro do mundo globalizado da informação que é a internet. Fechamos mais um assunto, galera? Beleza? A gente já volta no nosso próximo tema de debate. Como atender seu cliente demonstrando compromisso e transparência? Esse é o nosso tema de debate agora, caro aluno MSE. Continuem acompanhando na apostila, descrição do vídeo e sempre que necessário, pause e reassista cada ponto do vídeo para esclarecer as dúvidas que vão levar você a responder o questionário de forma completa, de forma conhecedora, com propriedade, sabendo que o maior beneficiário do conhecimento vai ser você e sua futura vida profissional. Não é para mim, e sim para você. Beleza? Então, alunos, como atender o seu cliente demonstrando compromisso e transparência? Na apostila eu coloquei assim: existem duas situações que o cliente vê na oficina mecânica e existem duas situações que o mecânico vê no cliente dono da motocicleta. Quando o cliente chega na oficina mecânica, é muito comum que, número 1, ele tenha muita pressa. Por quê? Ninguém gosta de ter o seu veículo imobilizado, ninguém gosta de ter que deixar o seu veículo pago parado e ter que pagar uma condução, pagar outros meios de transporte, correto? Ok. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, quem gosta de surpresas negativas? Não conheço ninguém. O cliente não é diferente. Ele não quer ali deixar o seu veículo tendo que arcar com despesas de transporte em outra área, sabendo que quando ele estiver longe do seu veículo, pode ser que o mecânico abra aquele motor, aquela peça, e simplesmente comece a condenar outras peças boas a fim de aumentar o orçamento, a fim de ele gastar mais dinheiro dentro daquela oficina, a fim de ter mais lucro nas peças vendidas. Nenhum cliente gosta disso. Ao mesmo ponto que o cliente precisa saber que, se for necessário, trocar outras peças além daquela que possivelmente é a indicada, assim vai ser feito.
porque um serviço feito sem segurança à vida do cliente, ao qual não pode dar garantia legal de 90 dias, não é um serviço legal, não é um serviço que pode ser executado. E a gente já falou a respeito disso nas questões jurídicas que envolvem a nossa oficina mecânica, beleza? Ao mesmo ponto que você profissional tem dois cenários. Se o cliente chega ali com pressa e expectativa de valor, você tem então que demonstrar com o seu cliente, através da comunicação clara, a responsabilidade que é todas aquelas motos já ter chegado antes dele, de você ter essa responsabilidade e respeito com os outros clientes que você já agendou o horário para entrega dessas motocicletas, dizendo para ele que caso outra motocicleta chegue depois da dele, não será passada à frente das demais, porque existe uma ordem conversada com o horário de entrega, ok? E que não vou poder ali passar um orçamento definitivo, porque se eu abrir o motor e verificar outras peças condenadas, eu, oficina, vou ter que acabar dando essa peça de graça para manter a minha palavra com o cliente. Ou vou ter que informar esse novo orçamento com o cliente, podendo ser que ele não concorde com o serviço, cancele então o serviço e todo o trabalho que você teve desde o início até ali seja totalmente jogado fora, você precisa remontar o motor para esse cliente levar essa moto embora. Olha só que problemão a gente tem isso, não é? E como a gente pode eliminar esse problema? Através da comunicação com clareza, demonstrando responsabilidade. Se antes o cliente era desinformado e não tinha noção do que ia ser feito, agora, sabendo que todos estão fazendo uso da internet devido à pandemia, esse cliente é bem provável que já pesquisou possíveis peças que levaram a esse erro acontecer, possíveis motos que apresentaram o mesmo erro antes, qual foi a peça trocada para sanar o problema, quanto foi cobrado do seu cliente, quanto tempo foi gasto. A princípio são perguntas que parecem bem técnicas, mas não para aquele que já tem o mínimo conhecimento de busca na internet. Ele agora já sabe de todas essas informações, o que possivelmente pode ser, quanto tempo leva, qual é o preço da peça, e ele vai a partir disso conversar com você de forma leiga, pense você, mas na verdade ele já tem todas essas informações e o seu discurso responsável e claro vai levar ele a organizar esses pensamentos e se convencer de que você está sendo profissional e sincero, cobrando um preço justo de um serviço, não deixando para trás e não passando ninguém à frente dele. É isso que ele busca dentro da oficina mecânica, ok? Talvez essa seja uma das formas de atender o seu cliente, demonstrando o quê? Compromisso e transparência. Beleza? E agora vocês vão seguir aí com o nosso último tema em debate. A gente já volta. O novo momento de pandemia nos exigiu um atendimento diário para os nossos clientes através do WhatsApp. Yes, e aí? WhatsApp. É isso aí, galera. Há alguns anos, esse cenário de internet era uma realidade muito distante da grande maioria de nós. Quem não viu aí há 10, 15 anos atrás, né? Que somente os escritórios e empresas tinham os grandes computadores, com aquelas impressoras matriciais, aquelas primeiras internets que quando utilizava, ocupava a linha telefônica, enchia de ruído a linha telefônica, ninguém conseguia te ligar, você também não conseguia ligar. Até mesmo as empresas que tinham turnos específicos para trabalhos de madrugada, porque em tal época o pulso telefônico era muito mais barato depois da meia-noite e isso compensava empresas manter funcionários trabalhando durante a madrugada devido ao valor da conta telefônica.
Essa é uma realidade que talvez você, jovem, não viveu, mas certamente algumas pessoas à sua volta aí com 10, 15 anos a mais da sua idade vai poder te contar essa história com muito mais detalhes. Mas a parte boa foi com que essa história foi familiarizando toda a população aos poucos com o decorrer dos anos essa interface da informática, ou seja, como que funciona, qual é a lógica de funcionamento dos programas. Quem hoje em dia não conhece o que são as palavras, por exemplo, confirmar, enviar, próxima página? Se você conhece isso, é graças ao menor computador desenvolvido até hoje, que é o nosso smartphone, os nossos notebooks de bolso. Foi desenvolvido com toda essa tecnologia e hoje a gente tem acesso à internet sem fazer o uso dos pulsos telefônicos, né? Através do que? Do envio e recebimento de dados da internet. Tranquilos? Estamos entendendo? Beleza! Se antes a gente não tinha e agora tem isso na mão de todos, existe então um aplicativo que veio a nos agregar e muito, a trazer muita ajuda para a nossa oficina mecânica. E esse aplicativo do smartphone, do nosso notebook de bolso, de comunicação, estamos falando sim do WhatsApp, do nosso WhatsApp hoje tão populoso. Por que veio agregar? Por que não você conversar com seu cliente a respeito de um defeito que ele tenha na moto dele através de uma videochamada? Ele estando na casa dele, filmando a moto, ligando, fazendo alguns testes na sua frente, já vai te indicar possíveis diagnósticos que você vai poder começar a conversar com seu cliente a respeito disso, né? Isso já é um bom ponto. Por que não o cliente fazer uma filmagem de um defeito intermitente, aquele defeito que aparece, daqui a pouco some por muito tempo, de repente reaparece e some de novo? Como ele vai comprovar, como ele vai descrever esse defeito? Através da filmagem. Vai fazer a filmagem, vai levar lá para a oficina e falar, olha, o que acontece é isso. Fora as filmagens, a gente pode fazer fotos, WhatsApp, olha, seu cliente, sua moto deu entrada com este risco na carenagem lateral, ok? Está fotografado aqui, ajudando aí a montar toda a nossa ordem de serviço que tem aquele check-in do veículo quando ele chega, com o apoio de fotos que podem ser direcionadas pelo cliente através do WhatsApp. Esse mesmo documento, né, ordem de serviço, pode ser enviado para o cliente através das opções documento. Olha só que maravilha! Uma conversa, uma explicação do mecânico para o chefe de oficina pode ser gravada em áudio e pode ser enviada também para o cliente como forma de esclarecimento do que está sendo feito na sua motocicleta. Olha aí mais outra vantagem interessantíssima. Além de todas as ferramentas que o WhatsApp permite de você poder visualizar ou não ser notificado de que visualizou a mensagem e responder assim que possível. Maravilha? Todas essas ferramentas vieram a agregar a nossa oficina, uma vez que a tecnologia evoluiu, que a necessidade do empresário evoluiu, que hoje o mecânico também é um administrador, ele tem que fazer uso dessas ferramentas que envolvem todo o cenário do e-commerce. E são todas essas ferramentas que foram discutidas nesse vídeo de como manter um contato mais próximo do cliente nesses tempos de pandemia. Eu espero ter ajudado você, aluno MSE, a debater e conversar mais o importante tema administrativo, se é que você quer ser o dono da oficina e não somente o funcionário. Gostaria de agradecer a participação de cada aluno. Lembrar que temos uma excelente apostila na descrição do vídeo e respondam o questionário. Me encontro disponível aí através dos comentários em vídeo ou por meio do técnico responsável de cada um de vocês. Essa aqui é mais uma videoaula, professor Gui Brits, mecânica de moto para alunos do MSE. Grande abraço!